Saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Amém! Meu Deus! Bom, papai há algum tempo tem colocado isso no meu coração e hoje estou aqui para fazer aquilo justamente que ele tem colocado no meu coração, porque pessoas têm sonhos, mas às vezes não sabem nem por onde começar. Um mês depois que eu assumi a liderança junto com a Ângela, eu trouxe o meu testemunho de vida, mas hoje, por ser culto de testemunho, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que impacta muitos aqui, ingressar numa universidade. E aí, para que não fique só nas minhas palavras, eu peço que todos aqueles que podem, é claro, que abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo de número 41 e apenas o versículo 10, para nós lermos nessa noite. Esta palavra nos diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém? Amém! Bom, como muitos sabem, eu ir para uma faculdade foi uma promessa que Deus me fez. Eu não tinha nenhum mês de convertida ainda. Estava eu num culto, numa sexta-feira, e Deus usou um irmão para dizer assim: olha, tem alguém aqui que tem sonho de fazer faculdade, mas esse sonho tá engavetado. Aí ele chegou e disse assim: não vou chamar a irmã aqui na frente para ela não se sentir constrangida, mas o fato é que Deus vai estar contigo, Deus vai fazer, essa promessa vai se cumprir na tua vida. E eu glorifiquei sem entender muito como isso seria, mas o fato é que naquele momento realmente não era o tempo para eu procurar uma universidade e começar a faculdade que eu tanto sonhava. Inclusive era um combinado entre eu e a minha mãe, que era um tempo que ela estava estudando e minha irmã, ela tinha o que, 7 ou 8 anos de idade, e aí ela disse assim: Bruna, a mãe precisa terminar estudos, ensino médio, e depois a faculdade, que ela também tinha começado. Aí quando a gente voltar para Chapecó, que a gente morava lá em Caçador, que foi onde eu de fato comecei minha caminhada com Deus, ela disse assim: quando a gente voltar para Chapecó, aí a gente vê, para você começar a fazer faculdade, uma cidade maior, com mais recursos e tudo mais. Então, isso foi em 2015, essa promessa que Deus me fez. Passou os 3 anos a retornar a Chapecó. Aí eu, por ser um ser humano falho, eu disse assim: agora é o meu momento. Agora eu vou fazer e acontecer. Lá fui eu, me inscrevi pro Enem em 2018. Lá fui eu querer fazer um monte de coisas junto com estudar pro Enem. Só que deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Não queira fazer no tempo porque vai dar ruim. Não queira abraçar o mundo, sendo que você não dá conta talvez de uma coisa que você tenha pra fazer. Eu fiz o Enem, fiz. Em 2019 veio o resultado. Nota final 528,24. Pensei, eu vou tentar o SISU. Vai que né. Primeira opção, pedagogia, que eu amo, eu sonho. Segunda opção, eu digo, eu não sei o que escolher, eu vou escolher história. Grande coisa, né? Escolhi essas 2 opções. Para pedagogia não passei em história. Aí minha mãe disse assim: Bruna, por que você vai começar uma faculdade que nem é o que você quer? Pra quê? Só para perder tempo? Só para você fazer uma faculdade para dizer que tá fazendo? Eu digo: pois é, né, mamãe, você tá certo. Aí não quis, porque vocês sabem que depois desse processo aí do SISU, que foi o que eu me inscrevi, você tem que enviar uma documentação para a universidade, para de fato poder se matricular. Ela disse: não faz. Vai ver outra faculdade, vai, né, aonde tu faça de fato o que tu quer. Eu digo: então vou ver. Tem uma universidade particular aqui, uma das. Eu digo: tá rolando processo seletivo, vou me inscrever e vou fazer. Só que o fato é, agora o ponto, que muitas vezes nós fazemos planos, isso eu falei até na minha primeira ministração, e não contamos com o Senhor. Queremos fazer do nosso jeito e dá ruim. Eu até passei no processo seletivo. Até, né, podia levar a papelada que pediam. Porém, os planos mudaram. Nós retornamos a Caçador em 2019. Pensa, 1 ano e pouquinho em Chapecó, nós retornamos para lá. E aí, aconteceu que eu passei por um momento de crise. Poxa vida, olha o meu esforço de 2018, estudar pro Enem, fazer o Enem, e daí agora isso, a gente voltar para cá. Eu desanimei total, sabe? E aí, até que um dia, acho que era começo do mês de julho, minha mãe chegou para mim e falou: Bruna, por que tu não vê para fazer faculdade aqui em Caçador? Veja, né? Na pior das hipóteses, a gente vê para você estudar, ver o que tu precisa.
vê um transporte para você ir e vir, porque a cidade não é acessível, vai que a gente te ajuda. Eu digo, tá bom. E fui colocando isso em oração e pedindo a Deus que eu só queria iniciar essa faculdade se fosse para glorificar o nome dele. E é o certo que nós devemos fazer. E assim eu fui. Me inscrevi de novo para o processo seletivo, só que diferente desse processo seletivo aí que só avaliaria histórico escolar e tudo mais, eu fui fazer uma prova com questões objetivas. E como eu não entendia muito da questão das bolsas de estudo, eu, digo, vou me inscrever por aqui. Sei lá, quero bolsa, uma coisa assim, não entendi muito bem, me inscrevi. E aí fiz a prova, feliz da vida. E aconteceu que no dia seguinte, uma das atendentes, da universidade me ligou e falou assim, olha, se fosse depender da tua modalidade de bolsa, que você se inscreveu aqui, você ficou em 4º lugar. E eu digo, sério? Não estava esperando muita coisa. Ela disse, mas como você é uma pessoa com deficiência, você pode se inscrever para ter bolsa 100%. Eu digo, então é nisso que eu vou. E lá fui eu, providenciei toda a papelada para solicitar bolsa, me organizei todinha para a faculdade. Só que assim, como eu disse no começo, foi uma promessa que Deus me fez. Então, se ele me fez uma promessa, eu tive que me esforçar para que essa promessa se cumprisse. É por isso que eu li esse versículo ali, de Isaías 41:10. Porque ele justamente me prometeu que ele estaria comigo o tempo todo. Só que era para eu continuar. Era para eu insistir. Era para eu lutar. E o fato é que muitas vezes as pessoas, isso independente delas serem ou não convertidas, elas desistem por conta de qualquer obstáculo que surge no meio do caminho dela. E quando eu falo em questão de faculdade, foram todos os semestres. Falta de acessibilidade com os materiais, por exemplo, tá? E aí, sem falarmos no período da pandemia, porque eu comecei a minha faculdade no 2º semestre de 2019, foi todo semestre presencial, lutando inclusive por acessibilidade, entre outras coisas mais que a gente tem que lutar para que as coisas aconteçam da forma como tem que ser. E aí 2020, março de 2020, decretaram aí, pandemia. E aí, tem pessoas que quando tem que lidar com esse tipo de situação, usar computador o tempo todo, tecnologia o tempo inteiro, tem pessoa que abandona por não saber usar. E a partir disso eu também aprendi, eu tive que trabalhar muito com isso, a me virar. Literalmente me virar, porque não ia ter alguém o tempo inteiro comigo que dissesse, Bruna, faça isso ou faça aquilo, vá ali ou vá aqui. Eu tinha que usar as ferramentas minhas, meu computador, meu celular, e assim por diante, Participar das aulas por videoconferência, saber como mexer nos aplicativos, que não é sempre que tu vai encontrar tutorial na internet. Acadêmicos também têm que cumprir etapas para poder chegar até o diploma, entregar trabalho dentro dos prazos, tá? O professor não vai dar moleza porque o aluno é cego e nem deve. E assim foi. Até 2021, metade de 2021, depois retornamos ao presencial. E aí vocês podem imaginar o quanto eu sentia medo, insegurança, como qualquer um sentiria, voltando para as aulas presenciais. Aquela máscara que causa agonia, aquela coisa de que eu tô tocando nisso, eu tô tocando naquilo, alguém tocou aqui antes. Aí aquele álcool em gel que, não é que eu tinha, ainda tem uma certa pira assim, tem que ter um álcool em gel junto, porque, aquele medo que alguma coisa acontecesse. Ainda mais que ao decorrer da pandemia, meu padrasto, todo mundo pegou Covid em casa. Se eu peguei, eu não sei, porque eu não senti sintoma nenhum. Meu padrasto, ele foi pro hospital e ficou 8 dias lá, Graças a Deus que não foi entubado, mas ficou no oxigênio. E aí eu fiquei com essa pira de que alguma coisa poderia acontecer comigo também, Mas me adaptei à rotina, ao presencial, só usando de todos os cuidados. E aí, final de 2021, o que acontece? A gente decide voltar para cá. Mais uma mudança. Eu digo assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Volto para Chapecó e continuo numa faculdade presencial? Ou faço à distância? O que eu faço, Só que como eu disse antes e volto a repetir,
Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e dá ruim. Eu olhei várias universidades que eu ia ter que transferir. Eu olhei, né, e pensei, vai essa aqui. Parece ser legal. Só que o que a gente acha que é legal, muitas vezes não é legal. Cuidado. Transferi. Não vou falar o nome da universidade aqui por questões éticas. Transferi para essa tal universidade em 2022. Parecia tudo muito bom, parecia tudo muito bem. Mas aí quando eu fui ver as minhas disciplinas que validaram e outras que não validaram, mais uma tive que brigar. Assim como aconteceu em todo o período de faculdade. Seja presencialmente ou virtualmente. Tive que brigar porque disciplinas minhas não tinham sido aproveitadas. E aí, mais uma vez, eu contando com Deus, e Deus me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E Deus ali me sustentando, me fortalecendo. E, enfim, essas disciplinas foram aproveitadas. Só que, infelizmente, o meu primeiro estágio, que foi em educação infantil, eu não aproveitei. Eles diziam que tinha que fazer, que eles não validavam o estágio. Enfim, né? Bora fazer estágio, sabe? E aí vem essa questão. Que muitas pessoas com deficiência visual não querem viver desafios. Acham que, eu vou para uma faculdade presencial, não vai ter desafio, vai. Mas se eu estudar virtualmente, eu vou ter que lidar com tecnologia. Tem que lidar com tecnologia de qualquer jeito. Seja presencial ou virtual, você vai ter que ter um notebook em sala, você vai ter que lidar em diversas situações. E, como eu dizia, essa questão do estágio, eu tive que lidar com o estágio, né? O primeiro estágio foi com a ajuda da minha irmã que eu fiz. Minha irmã ia lá na escola comigo e a gente fazia estágio juntas. Por muitas vezes eu parei e me perguntei, Deus, é isso mesmo que é pra eu fazer? Sério? Essa turma aqui de 13, 15 crianças, sei lá, de 4 anos, não é isso que eu quero. Trabalhar com essa faixa etária não é o que eu quero. Não quero isso. Vou fazer esse estágio porque eu tenho que cumprir tabela e deu. E assim foi. Fiz o primeiro estágio, obtive boas notas. Aí lá foi esse estágio. E aí, antes mesmo do semestre começar, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Eu gosto de baixar meus materiais, salvar em listinhas, deixar tudo ok. Para que só quando o semestre comece, eu abra os materiais, comece a usar e estudar. Antes mesmo que o semestre começasse, eu pedi assim, Senhor, prepara uma pessoa que eu possa contar com ela e ela possa contar comigo para a gente fazer estágio juntas, porque a universidade permite que se faça estágio em dupla, sendo ou não sendo pessoa com deficiência, desde que seja na mesma escola e no mesmo turno. Eu disse assim, porque Deus, olha só, a minha irmã, ela teve que, sei lá, deixar a vida dela para ir fazer estágio comigo, isso não é justo, isso não é certo. Eu faço tanta coisa sozinha nessa faculdade, logo o estágio ela tem que ir fazer comigo, não é certo. E assim eu orei. Aí começamos o semestre letivo e uma semana depois, uma das meninas da minha turma me procurou, sem eu falar nada. Ô Bruna, mas você vai fazer teu estágio do ensino fundamental 1. Vamos fazer juntas, porque é bastante coisa. Aí a gente se divide. Resposta de oração. Eu disse, sim, vamos. Beleza. Lá fomos nós resolver toda a questão da papelada de estágio, né? Passamos por perrengue, porque até que tudo fosse aprovado para a gente começar, levou em torno de 2 meses, né? Mas chegando lá para fazer o estágio, eu digo a vocês que foi uma experiência maravilhosa, né? Que Deus até fez mais do que eu imaginava, porque eu queria apenas que Deus preparasse uma pessoa que me ajudasse no estágio, que eu conseguisse dar conta de fazer estágio, tá bom. Mas foi além, pessoal muito bacana, professores bacanas, coordenação, direção, todos muito legais, sabe? E aí que entra o ponto, inclusive essa minha colega de dupla, ela falou, Bruna, perde o medo, né? Tu tem um potencial muito bacana, por que você tem medo de fazer certas coisas, sabe? Perde esse medo. Tu tem um potencial 10, não se limita a uma coisa. E é muitas vezes o que acontece com a gente, nós temos medo de viver o diferente, de viver o novo, porque a gente acha que a gente não vai conseguir. E Deus, seja através da sua palavra, seja através de pessoas que está dizendo o tempo todo para nós, não tenha medo, para de ter medo, para de querer viver na mesmice. É mais ou menos nesse sentido que ela estava dizendo, sabe? Vamos parar de ter medo de viver o novo, de viver o diferente,
Que se for o presencial, eu faço. Se for online, eu não faço porque é diferente. Isso vale para todo mundo aqui. Outra coisa, terminando o semestre, fomos muito bem, né? Por 1/10 que a gente não gabaritou a disciplina de estágio, porque foi justamente que também a professora regente pontuou, né? Perde o medo, Bruno, você tem um potencial desse. E foi um estágio que eu consegui aliar os conteúdos trabalhados com os recursos que a gente usa. Reglete, punção, soroban, inclusive resolvendo cálculo de matemática na sala. Mas enfim, terceiro estágio, apresentei de novo ao senhor. E justamente eu pedi outra coisa para ele, que tudo aquilo que não provesse dele, ansiedade, não parece, mas eu estou ansiosa, que fosse lançado fora. Porque ao decorrer do processo de espera, que de fato, para que o estágio seja aprovado, tem um processo. E eu ficava muito ansiosa, muito agitada, e quando vai sair? Só testificando a vocês, Deus lançou fora. E não só isso, mas fez com que o processo de validação dos papéis fosse o mais rápido possível. Nós deixamos os papéis lá de estágio na universidade numa quinta-feira. Na segunda nós já iniciamos o estágio, sabe? Foi, sim, um estágio mais tranquilo, por ser lá na coordenação pedagógica, né? Inclusive fomos super bem recebidos também. O diretor da escola chegou a pedir, porque era uma escola privada. Ué, ela é aluna da escola? Se ela é aluna da escola, o que a gente pode fazer para tornar a escola mais acessível? Os materiais? Aí a gente teve que explicar que não, que era estágio mesmo. Mas foi bênção. Só que tem um lado, que quando a gente trabalha em dupla, inclusive a Ângela estava falando isso num tom de brincadeira no começo, mas existe um tom de verdade aí. Que quando a gente depende de uma segunda pessoa, de etapas que é preciso desenvolver, causa uma certa angústia. A gente tem prazo para entregar, a gente precisa dar conta, precisa fazer. E isso, não sei se vocês vão lembrar, ali pelo mês de junho, me fazia perder o sono, porque eu dizia, meu Deus do céu, a gente tem que entregar etapas e fazer isso e aquilo. E a guria, meu Deus, eu tenho que cobrar? Isso não é legal. Aí eu ficava chateada, sabe? Não falava pra ela, mas eu ficava chateada. Até que um dia eu cheguei no meu limite e falei, Deus, eu sei que a gente foi bem nos 2 estágios, mas pro próximo faz a tua vontade, porque é o TCC, pro próximo semestre, pode ser feito em dupla, mas eu não sei até que ponto isso é bom. Eu não sei até que ponto vai ser bom pra mim, eu vou ficar agitada, ansiosa e tudo mais. Faz a tua vontade aí. E entreguei essa oração. Em agosto começou o último semestre, e aí eu chamei a guria e perguntei, e aí, você vai fazer o TCC sozinha? Com quem que você vai fazer? Vamos fazer juntas? Aí ela digitou assim pra mim, Bruno, então eu conversei com a outra guria lá, que a gente sempre faz trabalho juntas, e como TCC não precisa fazer alguma coisa presencial, necessariamente, né? Ela mora, e a gente vai fazer o TCC juntas, eu e ela. Eu fiquei meio assim, escrevi, tá bom, fica tranquila. Ela até se desculpou, né, e tal. Ai, Bruna, não sei se tu vai ficar chateada comigo ou o quê, mas desculpa aí e tal. Que ela já tinha feito proposta antes e aceita. Aí eu fiquei meio assim, escrevi, não, fica tranquila, tá tudo certo. Mas daí eu me lembrei daquela oração pra ver como a gente esquece do que a gente pede a Deus. Aí eu me lembrei dessa oração e disse assim, Deus, obrigada. Porque de fato eu acho que eu ia ficar ansiosa. Eu acho que ia ficar agitada, eu não dou conta disso. Eu sei que quando eu, né, coloco uma meta, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer, eu faço. E aí comecei a mexer, a ler materiais, porque a gente lê muita coisa, a respeito de alguns temas que eu achava que podia trabalhar. E aí eu não encaixava e lia e tentava escrever e não ia, não fluía. Até que um dia, sei lá o porquê, eu lavando louça, eu pensando no TCC, o Espírito Santo veio assim pra mim, ô Bruna, lá no 6º semestre, não, lá no 5º semestre, quando você e a professora estavam conversando, vocês estavam falando do projeto de estágio que você ia ter que escrever e do projeto de intervenção de estágio que você também ia escrever, e você estava em dúvida, porque você gostou de ver a professora trabalhando com as crianças de 4 anos, as letras do alfabeto, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você viu nas crianças que a questão da psicomotricidade tinha que desenvolver melhor.
ou seja, coordenação motora fina, lateralidade, noção espacial. Até parece que eu tô falando grego aqui com vocês, mas não é isso. Eu digo, nossa, verdade! E aí que surgiu o tema do meu TCC. A importância da psicomotricidade no processo de alfabetização e letramento. Aí vocês vão dizer assim pra mim, nossa, Bruna, mas crianças de 4 anos falar em alfabetização e letramento? Sim, porque elas já têm contato com, né, livrinhos de história, embalagem, uma porção de coisas o tempo inteiro. E se nós falarmos de psicomotricidade, mais ainda. Porque o que eu observava no meu estágio é que as crianças, elas tinham problema com lateralidade, elas tinham problema com a noção de espaço, né? Algumas, para segurar o lápis com firmeza, era meio complicado. E sem contar na questão de concentração. Muitas crianças com problemas desse nível, como eu falei para vocês, elas tinham problema de concentração. Não se concentravam, perdiam o foco fácil. Eu digo, tá aí, vou escrever o meu TCC sobre esse tema. Escrevi, a professora gostou. Teve até um dia que ela falou assim, alguém tem uma dúvida sobre escrita do TCC? Eu disse, não, professora, pra mim tá tudo tranquilo. Ela só falou assim pra mim, Bruna, teus trabalhos são daquele jeito, né? Sempre muito bons. Ganhei a noite naquele dia. E sabe, eu digo pra vocês que só seria dessa forma. Deus tem me sustentado. Deus, né, tem ajudado. Eu digo tem ajudado porque ainda não saiu o diploma. Mas, resumindo, não quis apresentar o TCC na noite, não era obrigatório. Claro que os procedimentos que a universidade solicita eu fiz todos para que, né, a etapa do TCC fosse totalmente concluída. Assim, para concluir, eu posso dizer assim que não foi uma etapa fácil. A faculdade não é uma etapa fácil, seja ela presencial ou virtual. Como eu disse no começo, a gente tem que lutar por acessibilidade, a gente tem que lutar e muito para que as pessoas nos aceitem, tá? Porque, inclusive, no primeiro estágio, a diretora ficou meio receosa de eu fazer estágio na escola, porque a escola não tinha plaquinhas de acessibilidade, não tinha material adaptado, como é que eu ia fazer? A universidade atual, inclusive eu tive que lutar muito por acessibilidade, porque uma vez por mês a gente faz a prova presencial, as outras são de casa. Então eu tive que lutar para ter um computador com um leitor de tela que eu pudesse utilizar. Eu tive que, de certa forma, dizer assim, olha gente, eu não vou fazer as coisas de casa, porque estavam querendo que eu fizesse todas as provas de casa. Se vocês não fizerem isso, eu vou recorrer aos meus direitos. E aí vocês já sabem o que isso significa. E aí eles resolveram mexer, como diz o outro, e tornar acessível para mim, sabe? Não pensa que para essa promessa estar se cumprindo na minha vida, que alguém sentou comigo, me ajudou a fazer trabalho, me ajudou a formatar um trabalho, sabe? Não pensa, tudo eu. Não pensa que em algum momento da vida de vocês, as pessoas vão parar o que elas estão fazendo para ajudar vocês. Nem sempre vocês vão ter alguém ali com a mão estendida para te ajudar. Só que uma coisa eu falo para vocês, tem alguém que nunca nos abandona, que o tempo todo nos sustenta. Só que para isso a gente precisa confiar nele, porque se ele prometeu, além de nós nos esforçarmos para que essa promessa se cumpra, né, nós devemos contar com ele. Nós devemos chamar ele para nossa vida, para as nossas atividades. Eu tô aqui em frente ao computador, vou escrever agora um trabalho, vou estudar agora para uma prova. Ilumina o meu coração, ilumina a minha mente. Lança fora tudo aquilo que não provenha de ti. Ansiedade, sabe? Não só procurar a Deus. Outra coisa, não só procurar a Deus quando tá feio o negócio, mas também para agradecer. Porque se eu cheguei aqui, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me sustentou. E as pessoas que me ajudaram foi o Senhor que colocou no meu caminho, tá? Que vocês venham a entender que se nós somos o que nós somos é por causa dele. Que se nós conseguimos fazer as coisas é por causa dele. Só que não pensem em vocês que é só colocar na mão dele e não fazer nada. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu comecei a faculdade, eu não tinha tanto conhecimento assim de Word, essas coisas. Eu tive que buscar por cursos de informática.
Coisas que eu queria saber, mexer, fazer, eu tive que pesquisar no YouTube aí afora para saber fazer, sabe? Então, para finalizar nessa noite, que eu acho que eu já falei demais, que vocês venham a se esforçar, que vocês venham a se dedicar mais, para que as promessas se cumpram na vida de vocês. Ah, meu sonho é ir para a faculdade. Vai em busca, sabe? Vai em busca. Ah, meu sonho é fazer um curso de inglês. Vai atrás. Para de querer achar que as pessoas têm que estar sempre ajudando vocês. Nem sempre, sabe? Nem sempre as pessoas vão estar pra gente. E saibam vocês que independente da modalidade de faculdade que vocês escolherem, vai ter desafio. Vai ter professor que não vai dar mínima para vocês. Assim como vai ter aqueles professores que só falta te pegar no colo e te levar. Que o que eles puderem fazer por ti, eles vão fazer. O que eles puderem fazer para te ajudar, eles vão fazer para te ajudar, sabe? Então, não desistam das promessas que Deus tem para vocês. Só apenas se esforça. Que Ele vai estar com vocês, Ele vai sustentar vocês. Quando parecer que não vai dar certo, Ele vai amparar vocês, Ele vai segurar na mão de vocês e vai levar vocês. Apenas confie. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.